A casa do Bonfim ficava situada muito próxima da residência da tia Lourdes, no local carinhosamente chamado de Quintalzão, onde a mãe havia passado parte de sua infância. Esse terreno, que parecia ter sido abençoado pelo destino, abrigaria histórias de várias gerações. No dia da mudança para essa casa, Tata e Bé, com suas labaredas infantis, não continham a euforia. Atraídos pelo novo ambiente e pela familiaridade da casa da tia Lourdes, eles iam e vinham desobedecendo aos conselhos cautelosos da tia sobre os perigos de atravessarem a rua. Em meio à algazarra, o pai, com um semblante sério, sentou-se em um caixote de madeira no quintal, apanhou um graveto e disse: "Agora vem, um de cada vez para apanhar." Ah, o pai era assim. Na charmosa casa do Bonfim, uma invenção se destacou. Uma mureta com uma cantoneira projetada para escoar a água das plantas circundantes. Parecia uma solução engenhosa para manter o lugar seco e cuidado, mas para Tata, aquela mureta se tornaria inesquecível por outro motivo. Um dia, enquanto brincava despreocupadamente de caminhar por ela, a Tata, com sua energia típica de criança, se desequilibrou. O que deveria ser apenas uma brincadeira se transformou em um leve acidente. Tata sentiu uma pontada rápida e aguda em sua perna ao entrar em contato com a cantoneira. Ao olhar para o local, um corte vermelho, mais superficial, anunciava que a mureta havia deixado sua marca nela. Esse fato não foi tão marcante, pois o corte foi vago. Marcante mesmo foi como Tata aprendeu uma das primeiras tarefas que faria por conta própria: lavar o chão com mangueira. A mãe lhe ensinou a pressionar a mangueira com o dedão para esguichar mais fortemente a saída, e a fazer um zigue-zague com o jato, garantindo que a água carregasse toda a sujeira. A sensação de deixar tudo limpinho sem se esforçar era uma espécie de maturidade para ela. Foi uma das primeiras coisas que ela começou a fazer sozinha. Lavar a frente da casa lhe trazia a alegria que podia ser vista em seu rosto. As memórias daquela época eram pontuadas por locais e pessoas especiais. A quitanda da japonesa Alice, logo ali, ao atravessar a rua, era um desses lugares. Enquanto a mãe comprava frutas e verduras frescas, a Tata e o Bé se deliciavam com as cores e os aromas. No café da manhã, havia um contraste entre eles. Para a Tata, café com leite, servido em uma xícara, enquanto o Bé pegava uma caracu, que ele abria habilmente com um prego, para depois se aconchegar no chão e saborear. A infância deles foi marcada por momentos simples, mas significativos. No quintal da casa, havia um viveiro de lebres, que encantava a todos, e no terreno baldio, logo à frente, realizavam-se brincadeiras incontáveis. Em um episódio, ao ver a mãe pegar um galho na calçada, Bé, pensando que iria apanhar, saiu em disparada, resultando em um acidente. O motorista da Kombi que vinha em sua direção, viu quando ele correu, reduziu a velocidade, mesmo assim bateu nele, e ele foi jogado ao chão. Assustados, o motorista e a mãe o levaram ao hospital. Graças a Deus, não houve consequências graves. Certa vez, Bé havia tranquilizado a mãe ao dizer que estaria na casa da Marlene assistindo a um programa de televisão. Todavia, com o passar das horas e sem notícias dele, a mãe, consumida pela preocupação, foi à casa de Dona Zenora, mãe de Marlene. Ao chegar, ela foi direto ao assunto. "Boa tarde, Dona Zenora. Você viu o Betinho? Estou procurando por ele." Dona Zenora, com um olhar distraído, deu uma rápida olhada pela sala e seus olhos não encontraram o Bé. "Dona Neuza, lamento, mas ele não está aqui", disse. O mundo pareceu desabar sobre a cabeça da mãe. O medo e a incerteza escureceu sua visão, e o desespero tomou conta de sua alma. Seus passos apressados percorreram as ruas chamando por ele: "Filho. Betinho. Cláudio Roberto. Bé. Onde você está?" clamava, a voz rasgando a serenidade da tarde. O nervosismo se manifestava em cada mecha de cabelo que ela puxava, a respiração ofegante de preocupação. Quando toda esperança parecia perdida, Dona Zenora, com o rosto pálido pelo constrangimento, correu atrás da mãe. Ela explicou, quase sem fôlego, que Bé esteve lá o tempo todo, mas sua posição,
sentado no chão da sala, não favoreceu a visão dela, que enxergava apenas as crianças acima do sofá. Um intervalo que trouxe lágrimas, mas aliviou o coração da mãe naquele instante. Eles tinham 2 cachorros perdigueiros, o Sudan e a Diana. E para alimentá-los, a mãe cozia um tacho gigante de angu. O cheiro parecia atrativo também para as crianças. Eles sempre aguardavam ansiosamente por um bocado, segurando os pratos nas mãos, garfo e faca em punho. Se ao menos pudessem conhecer o segredo que o angu escondia. Tudo estava meticulosamente limpo e bem temperado, mas o que eles não sabiam era que a carne que conferia aquele delicioso sabor ao alimento era o bofe de porco, uma composição de pulmões e coração do animal. Esse ingrediente era adquirido diretamente do bucheiro, que passava de carroça pela rua. E quem poderia esquecer o fornecedor dessa carne curiosa? O bucheiro, trajando suas roupas simples, trazia um toque excêntrico para um momento das refeições. Sem saberem exatamente com o que eles estavam se fartando, eles descobriram uma verdade curiosa: o mesmo angu destinado aos cachorros era realmente saboroso. Era também um retrato do capricho e consideração que a mãe oferecia. Além desse regalo, havia outras guloseimas que ela oferecia a eles, uma espetacular mistura de farinha de mandioca com açúcar, espícula de rodinha, queijo ralado com açúcar, farinha de milho com leite e açúcar, massa de bolo cru. Um menu no mínimo curioso, que foi motivo para boas risadas e memórias degustativas. Quando a mãe preparava frango ensopado, ela tinha como costume não desperdiçar nada. Arrancava somente as unhas dos pés e o bico da cabeça, porém os miúdos permaneciam. Mas o ponto alto do ensopado estava relacionado à cabeça do frango. Enquanto todos se sentavam à mesa para desfrutar a refeição, era o pai quem ficava encarregado de dividir o miolo em 2 partes. Uma metade era da Tata, e a outra do Bé. Esse miolo de frango era como o prêmio principal de um sorteio esperado. Aguardavam com grande expectativa pelo cumprimento da lenda, que quem comesse o miolo da cabeça de frango ganharia uma inteligência acima da média. Claro, ninguém podia provar que isso realmente funcionava, mas era isso que dava um toque divertido àquela refeição. Sentavam-se sempre à mesa para chupar laranjas, e a pilha de cascas e bagaço que o pai acumulava era tão imensa que chegava a rivalizar com ele em tamanho. Era um verdadeiro exagero cítrico. Um dia, Bé e Tata, que nunca recusavam um desafio, observaram o pai mergulhando em uma orgia de laranjas. Aquilo não poderia passar sem uma provocação deles. Com olhares cúmplices e sorrisos marotos, eles lançaram o desafio ousado: pai, se a gente te descascar mais 100 laranjas, o senhor chupa também? O pai, sempre pronto para uma aposta, aceitou o desafio com a confiança de um verdadeiro apreciador de laranjas. As crianças, por outro lado, estavam certas de que a missão seria impossível para o pai. Mas como estavam erradas. A competição iniciou-se, com cascas voando e sucos respingando. Logo na metade, as mãos dos jovens descascadores doíam, e eles começaram a se arrepender de terem proposto o desafio. Enquanto o pai, com uma determinação digna de um comedor de laranjas profissional, continuava a chupar alegremente. No final, o resultado foi claro: o pai saiu vitorioso. Desfilava uma postura triunfante e um olhar de satisfação enquanto os filhos lamentavam suas mãos cansadas e doloridas. Ficou estabelecido que, quando se tratava de chupar laranjas, o pai era imbatível, um verdadeiro campeão. O apoio da família na jornada musical da Tata trazia uma sensação boa. Uma lembrança preciosa do carinho dos pais. Ela ficava totalmente imersa na arte de combinar os sons, mergulhada nas notas do acordeão vermelho que emprestara da Rose. Com um empenho notório, dedicava-se às suas aulas particulares, trabalhando incansavelmente para dominar o instrumento. As músicas do Roberto Carlos e os acordes da Jovem Guarda eram seus parceiros constantes. Enquanto ela se concentrava em sua prática, a mãe passeava, sempre disposta a demonstrar seu apoio e incentivo. Cantarolava suavemente,
como uma brisa acariciando a alma da Tata. Um aceno singelo, mas carregado de ternura, uma maneira de mostrar que estava ali, ao lado dela, acompanhando sua trajetória afinada. Tata se dedicava intensamente, praticando até sentir a dor se instalando em suas costas. No entanto, sua paixão a impedia de desistir. Num desses dias, sentada em uma banqueta, sentiu certo desconforto e procurando uma posição melhor para continuar, inclinou-se para trás, deitando-se na cama, mas sem interromper seu exercício. Nesse exato momento, o pai parou na porta e a observou em silêncio. Seu olhar, normalmente reservado, estava cheio de orgulho. A cena o emocionou profundamente, e ele não disfarçou sua admiração. Para Tata, aquele olhar do pai foi como um abraço silencioso, um movimento imprevisto de carinho que aqueceu seu coração. Ela nunca ouvira olhar para ela com tanto êxtase. Quando o tio Nardo decidiu construir sua casa no Jardim Eulina, Tata e o Bé ficaram empolgados para ajudar. Eles eram apenas duas crianças cheias de energia e, portanto, não podiam ajudar muito. O pai ia com seu caminhão-tanque, e costumava pegar a tia Neide e a Rose para irem juntos. E era ali que a diversão começava. No tanque. As crianças seguiam o caminho em cima dele. Até tinha uma gradinha para segurar, de um palmo de altura mais ou menos. Mas o que isso resolveria? Enquanto os adultos trabalhavam, as crianças passavam o dia inteiro brincando, especialmente quando encontravam um papelão para escorregar em uma ladeira que havia ali perto. Quando a fome chegava antes do almoço, a Tata e o Johnny tinham uma solução criativa: picavam cebola em um copo, adicionavam um pouco de vinagre e sal, e comiam em uma cabaninha improvisada. Era um lençol puxado no varal que os protegia do calor. Essa rotina de final de semana foi contínua por um bom tempo, até que finalmente a casa ficou pronta. Todos estavam ambiciosos para comemorar, e coincidentemente, aconteceu uma festa junina nas proximidades. Era uma festa típica, com fogueira e muita comida. A Tata, empolgada, queria dançar quadrilha com o Johnny, mas o destino tinha outros planos. O Johnny, teimoso como era, não quis dançar. E nesse ponto da história, a convicção inicial dela deu lugar a um silêncio pesaroso. A Tata, que havia compartilhado tantas aventuras com o Johnny, não podia imaginar que ele não toparia comemorar a casa pronta, dançando uma simples quadrilha inofensiva. O que começou com uma história contente terminou com uma nota triste, uma lembrança de um tempo que não voltaria mais. Em outra ocasião, na casa do tio Nardo, quando Tata tinha uns 6 anos, estavam presentes também Rose e tia Neide. Rose, já adolescente com seus 14 anos, e cheia de empolgação, propôs a Tata uma ida ao cinema, assistir uma matinê. A ideia era tentadora, e o brilho na face de Tata revelava a animação da proposta, algo que seus pais não puderam negar-lhe. Mas, o que elas não previam era que o filme escolhido seria longo, estendendo-se muito além do esperado. Enquanto as cenas se desenrolavam na tela, no escurinho do cinema, as mãos delicadas e inquietas de Tata roçavam constantemente a barra de seu delicado vestidinho branco. Cada movimento, cada roçar, desfiava um pouco mais do tecido, revelando um nervosismo e a preocupação crescente que sentia pelo atraso e pelo que sua mãe provavelmente estava pensando. E, ao sair do cinema, a luz do dia mostrou não apenas o dano ao vestido, mas também o reflexo de uma preocupação que Tata tentou esconder. Seu lindo vestido estava com a barra toda desfiada, como se o tecido contasse o relato silencioso de sua ansiedade. E, infelizmente, seus temores se confirmaram ao voltarem para casa. A expressão da mãe dizia tudo: havia de fato muita preocupação. A tarde, com a promessa jubilosa, terminou com um aprendizado sobre tempo, responsabilidade e cuidado. No auge de seus 3 anos, o Bé tinha um tesouro que carregava consigo, um chapéu Panamá original. Não era apenas um chapéu, era seu amigo. Uma espécie de cúmplice que lhe dava a sensação de ser o maior corajoso do mundo. Um dia, o vento soprou com uma força inesperada.
Bé sentiu o contato forte daquele vento deslizar por seu rosto e, velozmente, seu precioso chapéu foi arrebatado e lançado em direção a um barranco. Os olhos de Bé se encheram de lágrimas, tomado pelo medo de perder seu companheiro de jornada. E como todo herói tem seu fiel escudeiro, o Bé tinha o pai. O pai, vendo a angústia de seu pequenino, jogou-se no barranco, enfrentando os matos com facilidade. Com todo o amor e cuidado que só um pai pode ter, retornou triunfante, com o chapéu Panamá nas mãos. Bé, com olhos brilhando de gratidão, abraçou seu pai e seu querido chapéu, sentindo no peito a ternura e o amor que só momentos como esse podem trazer. Depois que a tia Neide mudou-se para Rio Claro, a família ia visitá-la quase todos os finais de semana, e nessa época, era Bilu o cachorro da vez, que sempre os acompanhava nessas curtas viagens. A emoção de visitar um novo lugar, e lugares para explorar fez com que Bilu desaparecesse. Apesar das buscas incessantes e dos chamados desesperados pelo nome do cãozinho, Bilu não foi encontrado naquele dia. Com corações pesados, a família voltou para casa, carregando a dolorosa ausência de seu querido pet. O cachorrinho Bilu, sempre curioso e inquieto, havia se afastado pelos arredores da casa de tia Neide. O sumiço do cãozinho trouxe grande consternação entre todos, mas quem mais sentiu sua falta foi o Bé. Seus olhos, normalmente brilhantes e sorridentes, estavam agora opacos e inertes pela perda de seu animalzinho. Uma semana depois, retornaram a Rio Claro com a vaga esperança de encontrar Bilu. Enquanto se aproximavam da cidade, o rugido característico do caminhão do pai ressoava pelas ruas. E foi esse som familiar que chamou a atenção de um cãozinho minúsculo e cansado. Era Bilu. Ao considerar o barulho do veículo, ele apareceu correndo desesperadamente atrás do caminhão, movido pela esperança de reencontrar a família que ele queria bem. Bilu correu com tanto afinco que suas patinhas se machucaram no áspero asfalto. A mãe, ao olhar pelo retrovisor e perceber a figura conhecida e perseverante de Bilu, imediatamente disse: "Pare o caminhão." Ao parar o veículo e abrir a porta, Bilu, ofegante e as com patinhas feridas, fazia um olhar de, enfim, recapturado. Ele saltou nos braços de seu amado Bé. O reencontro foi marcado por abraços, lambidas e muitas lágrimas de felicidade. Essa experiência com Bilu serviu como um lembrete tocante sobre os laços inquebrantáveis entre um animal de estimação e seus donos. O contraste entre as avós, a avó Teresa, com mãos habilidosas e o coração cheio de amor, encontrou um resto de tecido roxo, e viu uma oportunidade de transformar aquele pedaço de tecido em adoráveis cuequinhas e calcinhas para os bebês Tata e Bé. Não eram simples peças de roupa, mas sim calções desenhados especialmente para aconchegar e assegurar suas fraldinhas. Cada ponto costurado trazia o amor e carinho da avó Teresa, que sempre os presenteava dessa forma. E, quando Tata e Bé vestiram suas criações, a casa se tornou em uma passarela, por onde eles desfilaram com seus passinhos incertos e risadinhas entusiastas. Exibiam suas novas peças numa visão adorável e encantadora. Vê-los com suas pernas rechonchudas à amostra, usando apenas aqueles calções roxos, era muito, muito satisfatório. A avó Elisa era uma figura. Embora sua estatura fosse diminuta e seus cabelos ostentassem um tom prateado que caminhava para o branco absoluto, ela tinha uma postura que contrastava com a imagem tradicional de uma avó. Para ela, o título vó parecia um rótulo desajustado que não se alinhava à sua imagem autopercebida. Essa palavra remetia uma fragilidade e passividade que ela decididamente rejeitava. Era elegante. Andava sempre com a postura ereta, um ar de quem sabe exatamente quem é e o que quer. Ela era meticulosa, uma perfeccionista em seu domínio. Sua casa refletia essa natureza, todo objeto tinha seu lugar, cada superfície brilhava de tão limpa. Entretanto, por trás dessa meticulosidade, às vezes espreitava uma sombra de arrogância que alguns interpretavam como uma forma de distância ou superioridade. Os netos, alheios a essas complexidades, viam na avó Elisa a figura materna que sempre esteve ali para eles.
Eles não compreenderam completamente sua aversão ao título afetuoso, e, frequentemente, ao vê-la, suas vozes infantis pronunciavam alegremente pelo ar, chamando, vó, vó. A avó, tentando consertar esse erro, respondia firme, mas sem raiva, não me chamem de vó não. Ela tinha suas próprias formas de demonstrar cuidado e apreço pelas pessoas à sua volta. Por trás de seu exterior, por vezes rígido, havia uma alma atenta às necessidades daqueles que a cercavam. Era esse seu jeito interiorizado de amar e se conectar, mesmo que, às vezes, suas ações parecessem estranhas para os demais. Por exemplo, para a tia Esméria, a avó enviava um frango já limpo e temperado. Era sua maneira de dizer eu te ajudo sem realmente pronunciar as palavras. Já para a mãe, o tratamento era diferente. Ela pensava que a mãe gostava de fazer as coisas à sua maneira e valorizava o frescor acima de tudo. Reconhecendo isso, a avó Elisa, com seu aguçado senso de observação, lhe mandava um frango vivo, permitindo que ela o preparasse exatamente como desejasse. Era uma oferta crua, sim, mas cheia de respeito pela autonomia de sua nora prendada. Esses gestos, apesar de rotineiros, ilustravam a essência de Dona Elisa. Embora resistisse ao título de vó e tivesse seus padrões intransigentes, ela encontrou formas únicas de entrelaçar-se nas vidas de todos. Dona Elisa era uma avó repleta de particularidades e tradições. Uma dessas tradições, que não era exatamente a favorita entre os netos, era o ritual do biotônico Fontoura. Com uma resolução infalível, ela juntava ao tônico um ovo batido e, em seguida, olhava fixamente para seus netos, esperando que tomassem aquele elixir de fortaleza, conforme ela descrevia. Para os jovens paladares, contudo, o resultado se traduzia em apenas uma palavra: horrível. Para compensar aos domingos, na casa da avó, enquanto o cheiro do biotônico Fontoura podia ser uma memória que fazia os netos franzirem o nariz, o aroma de seus inesquecíveis frangos empanados era o oposto. Os frangos, crocantes por fora e suculentos por dentro, eram o deleite de todos. Eles eram servidos em uma vasta mesa coberta com uma toalha de renda branca, e, claro, em suas finas porcelanas estrangeiras, que reluziam sob a luz suave da sala de jantar. E quando o clima esfriava ou alguém estava se sentindo um pouco mal, a avó Elisa tinha a solução perfeita: sua canja, um remédio caseiro para todas as idades. Servida igualmente em suas porcelanas sofisticadas, a canja curava o corpo e a alma, transformando um dia cinza em um momento de conforto e cuidado. No fundo, todo mundo sabia que os detalhes, as receitas e as tradições eram maneiras de expressar o amor que sentia por eles. Era sua cultura, seu cuidado e uma pitada de teimosia, a combinação perfeita que fez da avó Elisa uma personagem marcante. Num daqueles finais de semana em que nossos pais haviam ido para Rio Claro, a tia Esméria e a avó Elisa resolveram ir à casa deles mesmo sabendo que não havia ninguém lá. Então entraram na casa pelo estreito portão lateral, que dava acesso direto ao quintal. A visão que as cumprimentou não era o que elas esperavam, pelo menos para a avó não. O varal estava com umas poucas roupas não lavadas, balançando preguiçosamente ao sabor da brisa. O rosto de Dona Elisa imediatamente mudou para uma expressão de espanto. O que é isso? Ela perguntou, sua voz repleta de surpresa e um tom de desaprovação. Esméria, apressou-se em explicar, Neusa, temendo que as roupas sujas embolorassem no cesto durante sua ausência, optou por estendê-las. Ela vai lavá-las assim que retornar. Apesar das evidências, Dona Elisa não parecia completamente convencida. Seu olhar investigou todo o varal, e a expressão em seu rosto era de incredulidade e preocupação. Para ela, aquele gesto de estender as roupas no varal antes de serem lavadas revelou mais do que uma mera tentativa de prevenção contra o mofo. Como se aquelas roupas entregassem um rumo de descuido, um contraste com a ordem e os métodos com o que sempre convergiu em sua casa. Em sua mente, ficou uma consumição silenciosa de que talvez, só talvez, sua nora deixasse as coisas bagunçadas por mais tempo do que o necessário.
A admiração era um fio delicado, e aquele varal parecia esticá-lo ao máximo. Dona Elisa era uma pessoa boa, mas tinha a expressão facial de um guarda da rainha da Inglaterra, sem muito sorriso e uma capacidade singular de fazer qualquer um pensar duas vezes antes de se aproximar. Em um dia, a voz inconfundível dela adentrou pela casa do Bonfim, e só de ouvir, a mãe deu uma gargalhada involuntária. Ela tinha aquele tipo de voz que podia ser confundida com o alarme de um carro, não por ser estridente, mas porque, quando a ouvia, você sabia que era hora de agir. Lá no quarto, a avó Teresa, que estava perdida entre linhas e agulhas, deu um pulo de susto com a voz da concorrente. Ela fez aquela cara de ups. Acho que está na minha hora. E, como uma minhoca idosa, esgueirou-se silenciosamente para fora, evitando qualquer descoberta. Vó Teresa sempre dizia costurar para relaxar, mas quem diria que seus anos com a máquina de costura lhe ensinariam também a arte da fuga silenciosa. Quando a mãe foi procurá-la, não encontrou nenhum sinal da vó costureira. Ela olhou em volta, imaginando se a vó Teresa havia aprendido truques de desmaterialização ou teletransporte. Mas logo a ficha caiu, e ela viu o motivo do desaparecimento súbito. E, honestamente, quem poderia ser o culpado? Às vezes, uma retirada estratégica é o melhor plano de ação, especialmente quando Dona Elisa estava na área.